Ai, meu Deus, CBF. A CBF cede aos pedidos e anseios, especialmente do Flamengo, troca as datas da Copa do Brasil, das semifinais, com datas do Campeonato Brasileiro e prejudica, sim, escancaradamente, Corinthians e Vasco. Eu vou te explicar como é que ficou essa história, pra você entender. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. O torcedor do Vasco tá revoltado, indignado. Eu também. No vídeo de hoje eu vou revelar bastidores que fazem com que a CBF altere as partidas do Vasco. E vou dizer também porque ontem, às 8 horas da manhã, eu disse que o jogo do Vasco seria adiado. Conforme foi. Com o aval da diretoria do Vasco, que não aconteceu, mas eu vou te explicar. Vou mostrar também o vídeo do Pedrinho querendo justiça. Ele tá completo de razão. E também a chegada do Vasco em Belo Horizonte para o jogo diante do Cruzeiro. Torcedor vascaíno, vou começar pelo meu vídeo de ontem. Às 8 horas da manhã, eu publiquei dizendo que o jogo do Vasco seria adiado e com o aval da diretoria do Vasco. Baseado em quê? Claro, informações vindas de dentro da CBF. Eu não sou maluco em arriscar que o jogo seria adiado. Com tantas horas de antecedência, a confirmação aconteceu à noite. Eu de manhã falei, o jogo será adiado. E por que com o aval da diretoria? Porque a informação que me passaram é, o jogo será adiado. Tá tudo certo, ok, sem problema nenhum com ninguém. Aí, meu raciocínio. Bom, aval da diretoria será adiado para bem depois das rodadas de Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Ótimo pro Vasco. E aí foi o meu comentário no vídeo. Excelente. Uma opinião minha. Ótimo negócio. Jogar bem depois com o Atlético Mineiro completamente desgastado. Aí veio a notícia da noite. Sim, adiado. Mas não para muito depois, e sim pro final de semana. Aí vem minha completa indignação. Eu vou falar sobre isso, os bastidores, porque essas coisas acontecem. Mas antes, o vídeo do Pedrinho falando sobre a decisão tomada pela CBF. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente para mim a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e obviamente a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, vou tentar pontuar aqui. Enquanto isso, vou deixar rolar aqui ao lado o vídeo da chegada do Vasco em Belo Horizonte, para que o torcedor possa curtir um pouquinho desse momento do Vasco chegando para o jogo de hoje diante do Cruzeiro. Ponto número 1. Por que então fizeram a consulta ao Vasco da Gama? Para fazer a consulta, o Vasco responder e não valer de nada, não precisava consultar o Vasco. Muda a data, sem consulta. Segundo ponto, mostra que o Vasco está sem prestígio junto à CBF. Claramente, sem prestígio. O Vasco precisa trabalhar melhor isso aí. O Vasco precisa estar mais presente dentro da CBF, aproveitar que a sede da CBF é no Rio de Janeiro, a sede do Vasco é no Rio de Janeiro, a CBF é a casa do futebol brasileiro. Os presidentes, eles não precisam, e vou incluir também o presidente da Federação Carioca, eles não precisam agendar, marcar data para bater ponto na sede da CBF. O Vasco precisa estar mais presente. O Vasco precisa ser mais respeitado, para que em algumas tomadas de decisões, ou elas não aconteçam, ou a entidade pense 2 ou 3 vezes para não incomodar um amigo. Algo que acontece no nosso dia a dia. Quantas decisões a gente deixa de tomar no nosso dia a dia justamente porque é um amigo, é um parente próximo. O Vasco precisa ajustar melhor essa condição aí. Terceiro ponto. O jogo do Vasco é adiado para o final de semana. E aí o jogo contra o São Paulo ele é antecipado. Ou seja, a semana que o Vasco estaria completamente livre por conta da data FIFA para se preparar para o jogo diante do Atlético Mineiro, não será mais livre. O Vasco vai ter um jogo contra o São Paulo. Lamentável. Os jogos da Copa do Brasil, eles são nos meios de semana. Para que se mude, tem que ter o aval de todas as equipes. Se não tiver o aval, não pode mudar. Vasco e Corinthians não deram aval. Então, claramente, você está beneficiando os clubes que pediram a mudança. Em um primeiro momento, a mudança só pode acontecer com o aval de todos. Algo que não aconteceu. Eu imaginava, e ainda tenho essa convicção, de que a mudança da data seria ótima para o Vasco se fosse bem depois. Porque o Atlético Mineiro estaria mais desgastado do que o Vasco, com partidas atrasadas do Brasileiro,
com o próprio Brasileiro e com o Libertadores da América. O Vasco teria benefícios. Mas o adiamento pro final de semana, logo seguinte, a data FIFA, foi um péssimo negócio pro Vasco. Vou mais além, apenas para finalizar. Eu ainda trabalho com a possibilidade desse jogo não acontecer nessa data que a CBF divulgou. Imagino que alguém na CBF vai sentar... Não, calma. Esquece. Senta todo mundo e vamos achar uma data de comum acordo. Não é possível. A CBF é impressionante. Tem uma semifinal de Copa do Brasil para começar agora, essa semana, e até este momento não havia datas disponíveis ou disponibilizadas para o torcedor poder se programar. Muita gente que vem de fora, de outros estados, para comprar passagem, aquela coisa toda. Sim, ninguém sabia qual data e horário os times jogariam nas semifinais da Copa do Brasil. Até que, às 9h30 da noite de um sábado, a CBF emitiu uma nota divulgando essas datas. E não atendendo, né? Porque, na verdade, Corinthians e Vasco nunca fizeram pedidos nesse sentido. Os pedidos foram feitos especialmente pelo Flamengo. O Atlético Mineiro também tem jogadores selecionáveis, na verdade todos, né? Todos, mas o Flamengo bem mais, a gente sabe disso. O Flamengo, exatamente por conta da data FIFA, dos seus jogadores convocados, tinha pedido o remanejamento dessas datas. O Corinthians, entendendo essa especulação e o pedido, se manifestou e imediatamente dizendo que não concordaria com isso, porque o Corinthians disputa 3 competições, isso prejudicaria o planejamento esportivo do time, né? Porque tem a Sul-Americana contra o Racing lá no dia 24, né? Que cai numa quinta-feira. Tem o Campeonato Brasileiro, em que o time está brigando aí para tentar escapar do rebaixamento, então, inclusive, há uma prioridade nesse momento o Campeonato Brasileiro. E assim, Brasileiro e Copa do Brasil, produtos da CBF, tá? Da CBF. A CBF que não cuida dos seus produtos, mas preciso dizer, os campeonatos em que o Corinthians, pelo menos está em 3, né? Um é da Conmebol, 2 são da CBF, tá bem? O Corinthians disse que não aceitaria. Enviou um ofício à CBF dizendo, não concordamos com isso e não vamos aceitar. O que a CBF fez? Emitiu uma nota na noite deste sábado, alterando a data inicial das semifinais da Copa do Brasil com o jogo de volta, que seria lá ou 16 ou 17, a data base, né? A semana seria 16, 17 de outubro, quarta ou quinta-feira. Data FIFA termina no dia 15 de outubro. A CBF disse que esses jogos, eles serão do Campeonato Brasileiro, que aconteceriam no final de semana seguinte, 19 e 20. E marcou a semifinal da Copa do Brasil à volta para o final de semana, 19 e 20, antecipando os jogos da rodada do Brasileiro para esse meio de semana. Quer dizer, a CBF, ela entende, e eu vou trazer a nota para vocês entenderem, ela entende simplesmente que não teria como marcar um jogo da semifinal da Copa do Brasil, porque isso prejudicaria o evento, o espetáculo, né, a isonomia da competição, ao marcar esse jogo para as datas ali depois da data FIFA. Mas um jogo do Campeonato Brasileiro ela pode. Ela não pode marcar da Copa do Brasil, mas ela pode marcar do Campeonato Brasileiro, em que os times que estão com objetivos ainda na competição terão os mesmos prejuízos da data FIFA, porque os jogadores não vão ter voltado. Numa competição em que, por exemplo, o Corinthians está brigando para não cair, em que é extremamente necessário você ter os seus jogadores. Contra o Flamengo na Copa do Brasil também seria, claro, mas no Campeonato Brasileiro, simplesmente a CBF jogou pro Corinthians, especialmente o Corinthians, tá? Porque o Vasco tá no meio de tabela, mas também tem uma prioridade no Campeonato Brasileiro, e o Pedrinho, o presidente do Vasco, já se manifestou, assim, com repúdio total ao que foi feito. Repúdio total, porque o Vasco também foi prejudicado. Mas o Corinthians tá na zona, gente. E aí o Corinthians vai jogar um jogo de Campeonato Brasileiro um dia depois da data FIFA. E aí os jogadores que foram convocados, e tem vários selecionáveis no Corinthians, Félix Torres, José Martins, o Romero pode ir, entre outros. E aí, como é que fica? Aí tudo bem? Tudo bem, CBF? Quer dizer, pode pra um, pode pra outro? Gente, não dá pra entender. Não dá pra entender. Mas para vocês entenderem um pouco mais, ou tentar entender, a nota foi o seguinte. Em função das datas definidas pela Conmebol, para Libertadores e Sul-Americana, a CBF... Cara, não dá, é difícil. Ficou impossibilitada de organizar as partidas das semifinais de volta da Copa do Brasil na data originalmente programada para o dia 17. Ela ficou impossibilitada. Não vai dar para marcar dia 17 por conta das partidas da Libertadores, da Sul-Americana na outra semana e tal, porque não vai atravancar aí com o final de semana e tal. Mas do Campeonato Brasileiro ela pode. Ela pode. É impressionante. A publicação das tabelas da Libertadores e Sul-Americanas pela Conmebol, que por razões de segurança pública da cidade de Buenos Aires marcou o primeiro confronto da semi entre o clube Atlético River Plate e o Atlético Mineiro para o dia 22 de outubro, na terça-feira. Ou seja, o jogo, né, entre o River e o Galo na terça, impossibilitou a CBF então de marcar esse jogo da Copa do Brasil na quinta ou na quarta, né, na quinta dia 17. Bom, mas um jogo do Campeonato Brasileiro pode, claro, aí não tem problema, beleza. Após ouvir os clubes envolvidos, ouviu, mas não escutou, né? Aquela história, ouvi, mas não escutei. E com base no Regulamento Geral de Competições, a CBF decidiu alterar as datas dos jogos de volta da fase semifinal para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Então, os jogos entre Corinthians e Flamengo, Vasco e Galo serão no final de semana, 19 e 20 de outubro. Os jogos da rodada do Brasileiro Série A, que seriam disputados nos dias 19 e 20 de outubro, envolvendo os semifinalistas, serão antecipados para os dias 16 e 17 de outubro. Aí fecha com tudo. A explicação da CBF. Outras razões para essa alteração foram a elaboração e ajustes do calendário buscam sempre o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro. Isso é uma piada, gente, sério. E em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo. Então, de sacanagem, só pode. E reproduzir a experiência anterior bem sucedida com a modificação dos jogos das fases finais para o fim de semana. Eles estão falando da final aqui, não tem nada a ver a final. Realmente que eles marcaram para 2 domingos, lá em novembro, acho que dia 3 e dia 10. Cara, meu Deus do céu. Bom, então ficou assim. Os jogos de ida
da Copa do Brasil. Dia 2 de outubro, agora, quarta-feira, às 19h15, Vasco e Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro e Vasco, jogando no Mineirão. Às 21h45, Flamengo e Corinthians. Quarta-feira agora, dia 2 de outubro. Tem jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. Semifinal de Copa do Brasil. Até este sábado, às 9h30 da noite, o torcedor não sabia se tinha, que dia seria, qual a data. Beleza. Agora, a volta, 19 de outubro, no sábado, depois da data FIFA, no final de semana. Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, às 6h30 da tarde, no sábado. E no domingo, às 4 da tarde, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, dia 20 de outubro. Só que, o que aconteceu? Volta pro dia 16, tá? São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco, que seria no fim de semana, jogo da 30ª rodada, vai acontecer na quarta, dia 16. Fortaleza e Galo, que seria final de semana, quarta, dia 16. Na quinta, Fla-Flu. Fla-Flu. Na quinta, Flamengo e Fluminense. Só que aí vai dar tempo, tá? Pro Flamengo jogar com o Fluminense. Dia 17? Dá tempo dos caras chegar. Corinthians e Atlético Paranaense. Aí o Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense, jogando a vida no Brasileiro na quinta-feira. Vai jogar no domingo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, dando a vida. E na quinta-feira contra o Racing pela Sul-Americana. E CBF, olha, cara, eu morro e não vejo tudo. O Corinthians se manifestou imediatamente, com uma nota do Augusto Melo, uma nota firme, dura, que eu acho interessante a gente falar também. O Sport Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data do jogo. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo. É inadmissível que em uma competição de tamanha relevância decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais. Especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições. E qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que infelizmente demonstra mais uma vez falta de compromisso com a equidade e a transparência, disse o presidente do Corinthians. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestado, isso é verdade, contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF. E a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube, sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento, é um claro desrespeito. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições. Foi bem o presidente Augusto Melo, como foi bem o presidente do Vasco, Pedrinho, porque, gente, não dá. A CBF, ela escolheu priorizar um clube, e assim, nada contra o Flamengo, nada contra o torcedor do Flamengo, que deve estar achando lindo, deve estar achando legal, deve estar achando que, eu estou em São Paulo, né, que nós paulistas, né, mesmo eu não sendo São Paulo, paulista, mas estando aqui, estamos olhando só por um lado. Não, gente, não. O fato do Flamengo ter desfalques por conta da data FIFA, ele não será o único. Mas ele tem mais jogadores convocados. Bom, mas aí não é culpa de ninguém, né? Não é culpa do Flamengo, mas não é culpa do Corinthians também. E aí quando o Corinthians, que tem que jogar no Campeonato Brasileiro, que visivelmente é a prioridade da temporada, o Corinthians tá jogando nas Copas e tá legal e tal, mas a prioridade é o Brasileiro. Aí ele pode jogar, depois da data FIFA. Aí ele pode. Então não faz sentido, gente. Essa troca não fez sentido algum. Especialmente porque os clubes pediram. Eles disseram, vocês não façam isso com a gente, tá? E eles fizeram. Agora é com vocês. Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo. Revoltante, né, rapaziada, saber que a CBF está apenas favorecendo alguns clubes, né? Não é questão nem de favorecimento para o Vasco, mas questão de justiça. Se a data for marcada a X, um clube já se programa para aquilo. Aí do nada eles vão lá e vão mudar a data porque o clube X pediu para mudar, porque isso e aquilo. Não, isso aí não faz contexto, pô. Então, enfim, após o Vasco, ele jogou vários jogos aí seguidos aí por fora de casa, pô, jogou 3 ou 4 jogos fora de casa e não aconteceu nada. E aí fica nessa questão todinha. Você que gostou desse conteúdo, chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.